Fala, Breno. Boa noite, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer bater um papo aqui com vocês e contando um pouquinho da minha história, meu maluca, que é ser apaixonado em ter um Tesla no Brasil. Então, vai ser divertido. Com certeza. Pessoal, quem está entrando agora, ajude a divulgar aí a live, clica no aviãozinho e espalhe isso aí o máximo que vocês puderem, tá bom? Bom, para quem é a primeira live aí, que está assistindo nossa, dá um joinha, para a gente ver quem está pela primeira vez. Para quem já assistiu as outras lives, manda um coração aí para a gente ver se tem mais pessoas que já estão acompanhando ou se tem mais pessoas novas aí com a gente no dia de hoje. Bom, meu nome é Evandro, sou diretor da Elétricos, empresa aí que está ajudando o Brasil nessa mudança aí do nosso meio de transporte. Então a gente está ajudando a eletrificar a nossa frota, né, de veículos. Então a gente faz a parte de projeto, venda, consultoria, instalação de carregadores para veículos elétricos, para ônibus elétricos, para caminhões elétricos, tá? E hoje o nosso convidado especial é o Breno que é um entusiasta, que tem muita experiência aí com Tesla, ele vai poder contar um pouquinho. E aí eu passo a palavra para quem é a grande celebridade da noite, né, Breno? Se apresente para o pessoal. Pessoal, mandem coraçãozinho aí para o Breno, que se dispôs a falar com a gente nessa noite. E Breno, por favor, a palavra é sua. Que isso, cara, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu realmente sou apaixonado por carros elétricos, né, e em especial a Tesla. Então, vou contar depois um pouquinho da minha história com carros elétricos. O meu primeiro carro elétrico não foi um Tesla, mas decidi depois trazer um Tesla para o Brasil. Já tive, no total, aqui no Brasil, três Teslas e todos com experiências fantásticas. Eu sou empresário, hoje trabalho com uma empresa de tecnologia, que dentro dessa empresa de tecnologia tem um produto infantil chamado Play Kids, que eu já estou nele já tem mais ou menos uns 7 anos. Então, eu sou responsável lá por produto e tecnologia dentro desse universo infantil. E, cara, a gente faz um monte de coisa legal para criança. Então, tem um aplicativo Play Kids, que várias pessoas devem estar vendo a live, já devem ter visto, ou filho, sobrinho, amigo usando. A gente tem também alguns games. E, cara, eu sou apaixonado por tecnologia. Então, tem um monte de ramificação, tem algumas outras startups também. E hoje o que eu sou mais entusiasta e o que eu mais amo são veículos elétricos e mobilidade elétrica urbana. Assim, eu tenho certeza que esse é o futuro e que não tem esse negócio de, ai, vai demorar, cara. Quando as pessoas acordarem, todo mundo já vai usar, ou já vai ter um carro elétrico, ou vão estar usando veículos elétricos sem mesmo perceber. Então, para mim é muito claro que a mobilidade dos centros urbanos mesmo, tipo o ônibus, vai ser 100% elétrico muito rápido, o próprio metrô, entre outras coisas. Então, é um momento muito especial que a gente está vivendo, como os nossos avós passaram lá atrás, saindo da telefonia que nem existia telefone direito, depois a telefonia fixa, daí para uma telefonia móvel, que hoje quase ninguém tem mais telefone fixo, a gente vai ver essa nova geração passando com carro, que todo mundo era carro a combustão, a gente vai passar sim para carros elétricos, para carros autônomos, e a minha visão desse mundo de mobilidade é muito mais avançada. Então, eu tenho certeza que a minha filha, de 8 anos, né, 9 anos a mais velha, dificilmente ela vai querer dirigir. Ela só vai dirigir se ela quiser por hobby, ou diversão. Os carros que ela deverá vir a ter, ou então o jeito que ela vai se movimentar pelo universo, vai ser de uma forma muito mais autônoma e 100% com energia renovável, energia elétrica. Não tenho dúvida disso. Legal, Breno. Isso é importante, né? Eu acho que, sinceramente, os nossos filhos, né? Eu também sou pai, tenho um bebê aí de 1 ano e 3 meses. Ele vai olhar daqui 18 anos e falar: Papai, você dirigia isso? É. Tem volante. Juro que você colocava gasolina, pai, petróleo. Nossa, faz tão mal. Você tá louco? Então, vai ser uma mudança assim, é muito, cara, muito legal de ver.
E parte assim do dia a dia mesmo, né? Eu lembro, o meu primeiro carro elétrico foi um BMW 3, que é um baita de um carro também, assim. Ele tinha um range muito curto de autonomia elétrica e todo dia ter que colocar ele na tomada, no começo parecia até estranho. Hoje é um negócio tão natural, para mim, tão normal, que estranho é ver parando no posto de gasolina, sabe? Falando assim, cara, para que eu vou parar no posto? Não faz sentido. A minha esposa tem um carro híbrido, né, com uma autonomia também mais curta elétrica, mas de vez em quando eu tenho que abastecer o carro dela, eu falo, nossa, cara, porra, 300 pau de gasolina, né? Não tem porquê. Então, e isso vai acabar, isso vai acabar. E fora que o carro elétrico, ele vem embarcado com muita tecnologia, né? Que é isso que eu amo. E uma das coisas que eu me apaixono pela Tesla é exatamente isso, que é um carro que você compra e antigamente carro era muito comparável com uma geladeira, né? Você compra, você sabe que aquilo, o carro é daquele jeito, não vai mudar. E, cara, até você vender e comprar uma geladeira nova ou um carro novo, ele cumpre o seu papel. Com esses carros elétricos, esses carros mais tecnológicos, não, cara. Todo mês ou a cada 3 meses a Tesla faz um update e você tem incrementos no seu carro. Então, o seu carro fica mais novo, você recebe um monte de coisa adicional. E isso vai acontecer com todos os outros carros, não vai ser exclusivo da Tesla. Óbvio que a Tesla está, na minha opinião, 5, 10 anos na frente das outras montadoras, mas você vai ter, cara, versionamento de software. Igual você compra lá o iPhone XPTO com a versão do iOS 13 e vai sair o ano 14, você vai comprar, eu comprei um Tesla Model 3 2020 com a versão 10 de software e recebeu o É update e isso passa mesmo. para 11. E isso é muito louco, entendeu? Ninguém imaginou na vida que isso ia acontecer. Muito legal. Você citou um negócio que eu ia comentar aqui, né? O Breno, ele é tão apaixonado por tecnologia que, Breno, qual que é a sua relação com o iPhone? Nossa, cara. Lá dos primórdios. Ó, quem for ver aqui no meu BG, tem ali um iMac e tal. Cara, tudo que eu tenho hoje em dia na vida, eu dependo da. A Apple me deu um grande empurrão, né? O iPhone me deu um grande empurrão. Eu sou super entusiasta, então eu fui um dos primeiros caras a desbloquear o iPhone original em 2007. Eu já tô ficando meio velho, meio gagata, então esqueço um pouco as datas. Em 2007 o iPhone era bloqueado, só funcionava nos Estados Unidos e para uma operadora exclusiva, que na época era a AT&T. E o meu trabalho foi, cara, fazer esse telefone funcionar em qualquer operadora do mundo. Então, o meu primeiro dinheiro de verdade que eu ganhei foi fazendo isso. E eu fiquei famoso naquela época por ser o menino, naquela época era um menino, era mais jovem e tal, a desbloquear a iPhones. Daí eu fiquei fazendo isso até mais ou menos o iPhone 3G. E daí depois disso eu montei uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para iPhone, que até então, naquela época, lá atrás, não existia nem aplicativo para o iPhone. O iPhone era realmente um device que o Steve Jobs, na época, até apresentou falando que ele tinha uma excelente navegação de internet, porque ele tinha, como se fosse um navegador full, você via um site mesmo, não via como era o app, aquelas coisas. Era um telefone que você tirava excelentes fotos e escutava excelentes músicas, era isso. Então não existia ecossistema de aplicativos por trás dele. Quando ele lançou a loja de aplicativos, eu vi que era uma boa oportunidade, daí montei minha primeira empresa e desde então, cara, eu venho fazendo uma coisa atrás da outra. Que legal. E então, cara, a tecnologia sempre correu assim, nas minhas veias e eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonado por carro elétrico, porque, cara, a tecnologia embarcada nesses brinquedos é sensacional, assim, sensacional. Foi por isso que eu te chamei para esse ponto. Pessoal, olha então a capacitação técnica e o conhecimento técnico do Breno e por que que ele é tão apaixonado nos carros da Tesla, né? Eu sigo suas lives, eu vi a última, foi incrível. A gente Obrigado, vai falar dela daqui a pouco, eu não vou queimar a obrigado. largada ainda. Mas dentro, então, você teve o i3 e o que que te levou a mudar, então, do i3? Seu próximo carro foi um outro elétrico ou você teve uma transição? Como que foi? Quando você deixou de ter o i3, você já passou para ter um Tesla? Como que foi isso? É, vou te contar um pouquinho da minha relação com o carro elétrico, tá? Uhum, boa. Por causa do meu trabalho, eu viajo muito para o Vale do Silício, para São Francisco, e ali aquela a região, né, que é a próxima a São Francisco, que a gente chama de Vale do Silício, onde as maiores empresas de tecnologia estão envolvidas, tal. E, cara, basicamente eu faço de 3 a 4 viagens por ano para aquele lugar. E aquele lugar, assim que saiu a Tesla, né, começaram a sair os rumores
Isso, eu acho que foi 2005, 2006, por aí, antes do próprio iPhone, já tinha aquele primeiro modelo do Roadster da Tesla, que era um carro, basicamente era um carro mecânico, meio que adaptado para bateria, super veloz, aceleração, e ele era um carrinho conversível. E, cara, todo mundo já começava a comentar um pouco sobre carros elétricos, o que, que ia acontecer. Logo depois, numa viagem que eu fui, a Tesla lançou o Model S. E se eu não me engano foi em 2007. Eu lembro como se fosse hoje, na hora que eu vi aquele carro, eu falei, cara, que carro do futuro. Assim, ninguém nunca ia imaginar que dentro de um carro você ia ter uma tela de 17 polegadas, que o console todo do carro ia passar para dentro de uma tela, que você não ia ter botão, não ia ter nada. Cara, não tinha câmbio, o espaço interno sensacional. Eu bati o olho e falei, cara, um dia eu vou ter um carro desse. Eu não sei quando, porque não tinha grana, né? Mas, porra, eu quero ter um carro desse. E dentro desses eventos que eu fui, tinha um carro para demonstração. E, cara, eu entrei no carro, sério, eu acho que eu fiquei umas 3 horas olhando tudo. Acabamento, detalhe, conversando, sistema de freio, como que era o sistema regenerativo, se tinha, não tinha, tal. E saí daquele evento na cabeça que, cara, eu queria ter um carro elétrico. Óbvio que, cara, moleque, não tinha grana, tudo, mas fiquei com aquilo na cabeça. Depois de algumas vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de começar a andar em alguns carros híbridos. Então, primeiro andei no Prius, que era o carro mais popular híbrido dos Estados Unidos, andei nele, achava legal pra caramba. Então, toda vez que eu ia alugar um carro, eu dava preferência para carros híbridos ou elétricos. Depois andei num carro 100% elétrico, que era da Toyota, não era da Toyota, eu acho que era da Renault primeiro, O Zoe? o Zoe, né, os antiguinhos lá atrás. Daí cheguei a alugar também Chevrolet Bolt, Zoe, daí consegui comecei a alugar Tesla, toda vez que eu ia alugava Tesla, e comecei, cara, a ficar apaixonado pela marca em si, porque você dirigia qualquer outro carro elétrico, você via que o Tesla era pensado 100% em ser elétrico. Né? Ele nasceu, o projeto dele já nasceu como um carro elétrico. E os outros não, os outros eram carros mecânicos adaptados para o carro elétrico. Até que mais ou menos, eu sou ruim de data, tá? Então, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu decidi ter um carro elétrico no Brasil e olhei entre as opções que cabiam ali no meu bolso na época e, cara, vi que o i3 era uma excelente opção. Primeiro que o i3 aconteceu um negócio que foi mais complicado para a BMW, não para os seus usuários, mas a BMW trouxe um volume lá de carros e ele ficou muito tempo parado no porto. E Sim. esses carros, eles não conseguiriam, não lembro se era homologação, alguma coisa, mas eles foram colocados para venda quase um ano depois da importação. E para a BMW conseguir vender esses carros, ela deu um belo de um desconto. E daí, cara, um amigo meu acabou falando, pô, você não quer comprar? Eu falei, pô, cara, não sei, tô meio na dúvida, porque BMW, assim, o i3, e quem olha o i3, ele não parece o carro da BMW, né? Ele parece mais um Honda, é um carro meio japonês, assim, é um design Uhum. super legal, mas, cara, bem futurista, mas não é o cara de design da BMW. Eu falei com ele, falei, cara, pô, eu vou pensar, qualquer coisa, se aparecer uma oportunidade, me avisa. Daí ele pegou, o Ale, me falou, ó, cara, tem uma oportunidade, um aqui no preço legal, você não quer comprar? Daí eu peguei e comprei o BMWzinho. E, cara, achei incrível o carro, incrível. Primeiro porque o, o acabamento da BMW é um acabamento sensacional, né? É um carro elétrico que tem 143 quilômetros, 140 quilômetros de autonomia, só que ele tem um sistema que você usa o próprio combustível para, como se fosse um geradorzinho, para gerar energia para manter a carga da sua bateria. Então, quando você vai usando ele e ele está com baixa autonomia elétrica, ele liga automaticamente esse geradorzinho, cara, e você ganha mais 140 quilômetros de autonomia. Então, era uma coisa que resolvia bem, porque se ele fosse só 140 quilômetros, no meu uso do dia a dia ia ser complicado, porque naquela época eu ainda ia muito para São Paulo, né? Eu moro em Campinas, eu ficava pegando estrada e não ia funcionar direito. E, cara, apaixonei pelo carro. Eu fiquei um bom tempo com o i3, e daí as coisas foram dando certo. Não pensava mesmo em voltar para um carro convencional, um carro a combustão. Não entrava na minha cabeça, assim. Eu dirigia o carro da minha esposa, que era um bom carro, 100% a combustão. Daí eu falava, cara, não tem porquê, não é legal, tal.
E daí comecei a pensar seriamente em trazer um Tesla para o Brasil, porque, velho, já que eu gosto, é meu sonho, eu montei um plano legal para conseguir trazer ele. Não tem por que não ter. Daí você começa a pensar assim, as maluquices, né? Cara, manutenção que você vai fazer, mas na hora que você quer comprar, você nem pensa nisso, né? Eu falei, porra, será que rola? Será que não rola? E daí dei o passo mesmo, e como eu tinha no meu sonho, eu consegui comprar um Model S, que era o carro que eu queria, assim. Já tinha um Model X, tudo. Óbvio que pela diferença de preço, naquela época eu não ia conseguir comprar um Model X mesmo, mas o Model S era o carro que eu queria, sabe? Era o sedã, putz, chumbo, do jeito que eu queria, e acabei trazendo. Daí o meu primeiro Tesla no Brasil foi um Model S. Naquela época, a nomenclatura da Tesla ainda era diferente, né? Então o meu carro era um Model S 70D. Então ele era dual motors, com dois motores, né? O dianteiro e o traseiro, com a bateria com autonomia de 70 kW. 70 kW, né? Não é isso, isso. Com autonomia 70 kWh de capacidade. de capacidade. E autonomia em Então, quilômetros? dava mais ou menos uns 380 a 420, dependendo de como eu pisava no carro, né? E Dependendo do sempre pé, né? dependendo do pé. E sempre com ar-condicionado ligado, tudo. A Tesla falava que ele fazia 438, mas nunca consegui chegar perto disso, tá? Mas ficava lá entre 380, 400, tudo. E trouxe esse primeiro carro. E, cara, carro sensacional, né? Suspensão AA, suspensão com regulagem automática de altura, sistema autopilot que funciona no Brasil, que é um dos mitos da galera. Foi um carro que eu rodei com ele 28 mil quilômetros, mais ou menos, sempre tem me dado uma dor de cabeça, assim, nada, absolutamente nada. E, cara, amava ele. Em 28 mil quilômetros, o que você fez de manutenção? Zero. Não, zero não. Coloquei água no limpador de para-brisa, que tem que colocar. Fiz um monte de atualização de Filtro do ar-condicionado. Troquei filtro do ar-condicionado e paleta do vidro, assim, para limpeza, né? Aquela paletinha Sim. de para-brisa. Fora isso, nada. Não teve nem troca de óleo, troca de vela. Não tem, né? Do carro elétrico não tem. Cara. Essa é a Exatamente. vantagem. Eu lembro quando eu comprei o Tesla, o que todo mundo me perguntava, falava, cara, você é louco, você vai trazer um carro desse para o Brasil e a revisão? Eu falei, lindo, que revisão, cara? Não tem nada. Conjunto mecânico dele mesmo, parece que são 24 ou 26 conjuntos mecânicos, né? Então é a parte das rodas ali, só, cara. Então trocar a pastilha de freio dá para trocar. Um mecânico bom troca. Parte de sensor, são sensores de outros carros que funcionam. Óbvio que tem que ser da Tesla, mas você compra, troca também. Troca de bateria, 12 volts, que é o que a gente sofreu um pouquinho, que alguns carros acabaram ficando sem bateria 12 volts por causa depois do tempo, né? Cara, também comprou a bateria na Tesla, colocou lá, funcionou. Então, foi um carro que de verdade, zero problema. E o melhor de tudo, que falando de carros do mesmo patamar, se você vai fazer uma revisão de um carro desse, encostou numa concessionária, cara, vai ser 4, 5, 6 pau uma revisão. Eu ainda economizei todas as revisões. Então, assim, acabei não gastando quase nada. E hoje a gente tem um grupo, onde eu sou um dos administradores, tudo, que são os proprietários de Tesla no Brasil. E esse grupo, a gente troca experiência, bate papo e organiza pelo menos uma vez por ano para a gente trazer um técnico da Tesla oficial para o Brasil, para ele dar uma olhada em todos os carros. Então a gente divide, cara, o custo desse técnico, né, que a gente paga basicamente o serviço que ele teria que fazer no carro, hospedagem e passagem. Sai mais barato do que qualquer revisão de uma Volvo, BMW, Mercedes, de alguns carros tipo Honda no nível mais caro. Sai bem em conta, porque você acaba dividindo com todo mundo. Que legal, é uma experiência fantástica. Acho que aí você quebrou um mito muito grande em termos de manutenção, né? O Daniel provavelmente está ouvindo a gente, ele deve estar super feliz. O Daniel da DPR, né? Ele é um santo na terra, cara. Pra quem não conhece. Ele é responsável por 99% das importações de Tesla aqui no Brasil, né? Inclusive a gente vai ter uma live daqui uma semana e meia. A gente vai falar sobre esse processo, para quem tiver interesse. Mas isso é muito legal, porque muita gente que eu converso fica com medo, não só de Tesla,
não ter no Brasil, mas fica assim, como que é a manutenção de um carro elétrico? Dá problema, não dá problema? E o carro elétrico você consegue, inclusive, economizar freio, Sim, porque você praticamente não pisa no freio. exato. Ó, o sistema dele de regeneração, né, de bateria é muito eficiente. Então, quanto menos você pisa no freio, mais ele regenera a bateria. E, cara, você tem um desgaste muito baixo. Você pega, tem casos no YouTube de pessoas que dirigiram Teslas e outros carros elétricos com mais de 100 mil quilômetros, cara, sem a necessidade de trocar a pastilha de freio. Óbvio que isso é exceção de exceção de exceção, mas nem compara com o carro tradicional. Quando a gente trouxe os técnicos da Tesla para fazerem a revisão dos carros, nenhum dos Teslas que estavam no Brasil tinham necessidade de trocar pastilha de freio ainda. Que legal, muito bacana. Então, Falando nisso de manutenção, quais os cuidados que você tem com o carro? Assim, tem algum cuidado diferente? Por exemplo, o Rodrigo teve com a gente e falou, olha, eu tenho cuidado de não deixar exposto ao sol, muito quente. assim, eu acho que é um cuidado especial com qualquer carro, né? E daí tem aquelas pessoas que são apaixonadas por carro, aquelas pessoas médias e aquelas pessoas que não ligam para carro, né? Eu acho que para ter um carro elétrico, você já necessariamente tem que estar, pelo menos naquela segunda categoria, as pessoas que gostam de carro. Porque o cara que não gosta, velho, tá andando de qualquer jeito, não tá nem aí tudo. Então essas pessoas que gostam de carro, eles já não vão deixar seu carro torrando no sol, você não vai largar teu carro em qualquer lugar, tal. Mas cuidado especial mesmo com o carro, pelo menos para o Tesla, nenhum, nenhum. Até mesmo esse lance do sol, até isso, a Tesla é foda, cara, é muito boa mesmo. E desculpa quando os palavrões saiu, Tem problema não, pode eu falar. costumo falar palavrão assim. A gente não costuma ter menores de 18 aqui no nosso público. Ele vai natural. O Então, horário já quase permite. a Tesla é tão foda, cara, que ela tem um sistema de proteção de alta temperatura que regula pelo app sozinho. Então você consegue deixar até sistemas prontos, porque como, de novo, a tecnologia embarcada da Tesla é sensacional. Ela consegue pegar sua agenda, ela sabe seu horário de saída e de volta para casa, então ele consegue regular a temperatura automaticamente para você entrar no carro e já tá gelado. Então assim, eu não tenho tanta Caraca. preocupação. Qual que é a maior preocupação que eu tenho com o meu Tesla hoje em dia? Como qualquer outra pessoa que compra um carro e preza pelo seu bem. Velho, eu evito deixar ele em um lugar que é perigoso para batida, porque eu sei que se por acaso um dia bater, peça é difícil. Outra coisa que é complicado, cara, eu não deixo ele exposto em qualquer lugar sem muita movimentação, porque é um carro que chama atenção, então pode ter um risco, alguma coisa assim. Tirando isso, cara, é um carro normal. Eu não vou com ele no centro por causa de buraco. Porra, eu ando com meu carro em tudo quanto é lugar, entendeu? Já coloquei ele na terra, já coloquei na terra, não tem problema nenhum. No final das contas, cara, é um carro. E você comprou um carro sofrendo tanto por causa disso. Legal, a gente está quase na metade da live. Pessoal, vamos ajudar aí, né? Vamos clicar nesse aviãozinho e espalhar aí para os amigos para a gente bater aí pelo menos 125 pessoas. A gente chegou a 105, estava bem legal. Fazendo a pergunta aqui do Zeno, seria o Tesla um grande iPhone? Sem dúvida, sem dúvida. Não, cara, Um gadget de rodas? Cara, é total, porque você tem um sistema de autopilot fantástico. Eu uso o meu sistema, assim, é incomparável, tá? Você pode pegar carros de altíssima linha, BMW, Volvo, Mercedes, cara, Land Rover, nenhum sistema de autopilot é tão eficiente, tão completo quanto o da Tesla. E ele funciona assim no Brasil. E funciona muito bem. Eu faço de vez em quando os videozinhos aqui no meu perfil, tudo, eu mandando, a galera fica assim, porra, não é possível. Cara, eu saio da minha casa de Campinas, vou até São Paulo, pega a marginal, tudo no autopilot funciona e sem passar medo, tá? Sem passar medo. E fora que toda vez que aquela brincadeira de receber os updates de software, tudo, ele tem alguns aplicativos. A Tesla já tem um rumor há bastante tempo que está caminhando para ter uma loja de aplicativos dentro do carro. Então imagina, você tem um carro que você tem Netflix, tem YouTube, você pode ter o Hulu, tem games, entendeu? Tem um monte de easter eggzinho, brincadeira. É mais do que um carro, cara, é uma baita experiência. Então, sim, dá para falar. O Tesla é o iPhone dos carros, tranquilamente. Nossa, que legal. Isso é muito bom. E aproveitando, já está desenvolvendo aplicativo para Tesla?
Não, não tô sem tempo, adoraria. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu tentei pra caramba hackear esse carro já. Nossa, cara, como eu gastei tempo. Gastei tempo, comprei cabo, fiz tudo. Isso porque eu queria fazer algumas coisas no meu S, né? Então, tentei pra caramba, daí acabei desistindo, não consegui, não cheguei nem perto, que até o sistema da Tesla é um sistema legal que para você ter acesso a algumas coisas, ele bate no servidor da Tesla, ele gera um token específico, não consegui nem chegar perto, mas, cara, assim, é divertido, Isso é uma questão muito importante, né? Porque se você tem um carro tão tecnológico, a questão de segurança é primordial. sem E se dúvida. a gente tem o cara que desbloqueou o iPhone e não consegue acessar, dá Não, uma mas eu tô segurança. mais do que enferrujado, tá? Nos Estados Unidos tem um caso de algumas pessoas que conseguiram, né, abrir o Tesla hackeando ele, principalmente porque ele usa agora um sistema de NFC, né, para fazer a abertura da porta, no caso do Model 3, mas a Tesla acabou corrigindo depois. Então, não existe tecnologia 100% segura, tá? As pessoas têm que tomar cuidado com isso. Sim, Pode ser tanto um carro com tecnologia embarcada, um carro com upgrades como a Tesla, cara, um avião, um sistema bancário sempre é passível de uma falha e possível de ter uma brecha de segurança, mas todo mundo trabalha para que isso não aconteça. legal. Fazendo algumas perguntas do pessoal aqui, você foi o primeiro a trazer um Tesla para o Brasil ou não? Não, não. Teve antes. O que aconteceu foi, o meu carro veio no lote de um dos primeiros, né? Então, eles chegaram juntos. Só que eu não posso ter esse título, porque quem trouxe o primeiro Tesla para o Brasil foi o pessoal da Paito Motors. A Paito, cara, é uma das lojas mais fantásticas de carro do Brasil. E eles foram os caras que compraram o primeiro Tesla, assim. E trouxeram rápido. E foi o primeiro carro que foi homologado, né, assim, documentado para rodar, foi o pessoal da Paito Motors. Então, e aí Legal. tiveram outras pessoas também que trouxeram de forma independente, mas o meu, que eu posso falar como primeiro, o meu foi o primeiro Model 3 2020 Performance que chegou no Brasil, que o Daniel da DPR Ó. trouxe para mim. Então, assim, eu acho que foi dia 14 de janeiro desse ano, cara, tava lá meu carro 0 km na porta da minha casa, assim, não dá para acreditar. Eu olhava e falava, caralho, chegou meu carro novo, que delícia, tá? Que Então, legal. Eu vou puxar um pouco disso aí daqui a pouco para a gente saber um pouco da diferença do S para o 3. Aí, nossa. aproveitando aqui uma outra pergunta. Qual que é o custo da recarga de uma bateria? Cara, a última vez que eu fiz a conta, tá? Ele dava abaixo de R$ 14 aqui em Campinas, na CPFL, tá? E R$ 14 Então, para rodar quanto? no caso do Model 3, 460 e poucos quilômetros. No caso do Model S, coloca 380. Então, pessoal, olha a diferença. Quanto que você gastaria num carro a combustível com a mesma performance que o Tesla? Porque Não, é mas isso, aí tem. não adianta ainda comparar com Ford Ka, com... Não, mas Não, pode comparar com compara... Onix, pode cá, não tem problema. Só que tem um detalhe muito importante, tá? Não adianta justificar para tua esposa ou para teu marido que tem payback, que você vai conseguir pagar teu carro Não tem, fazendo ainda não tem. isso não tem, tá? Então, a não Ainda ser que não você tem. fique lá 10 anos com o carro, beleza. Se você não faz isso, não tem como. Não, mas logo mais, assim, nos próximos 4 anos isso vai ser bem mais factível, viu? Porque a Ah, tendência é o sim, preço dos veículos sim. caírem Muito, e sem aí, dúvida. Como qualquer tecnologia, né? No começo é aquele custo exponencial e depois ele vai entrando e vai popularizando. A Tesla já fez muito isso, né? Então, você pega lá, o Model S, no começo, era um carro de US$ 70 mil. O Model começava em US$ 70 mil, né? Você vai equipando ele, chega até US$ 126 mil. A mesma coisa com o Model 3. O Model 3, quando chegou, ele chegou lá falando em 32, US$ 35 mil. Você vai equipando ele chega a 70, US$ 78 mil. Então, depende muito do que você vai querer do carro. Mas a tendência é que tudo fique mais barato. E principalmente agora com o desenvolvimento de novas tecnologias em bateria e tal, eu estou bem confiante com esse futuro. Mas possível para todos. o pessoal aqui comentando, o mais perto que eu tô de ter um Tesla é comprar uma miniatura. Ó, agora falando sério, eu também pensava nisso, mas, sério, colocou na cabeça, trabalha, economiza, tal, pode ser que demore, mas um dia, se tiver um bom planejamento, a gente consegue chegar lá. Não Com é fácil, certeza. mas é prazeroso quando você consegue.
E um ponto importante, hoje você não tem energia fotovoltaica na sua casa, ou tem? Desculpa, energia Hoje, fotovoltaica? Tenho, é. tenho. E Hoje aí, eu não consigo ainda gerar 100% da energia que eu consumo, porque não tem telhado suficiente na minha casa. Na minha residência eu tenho 3 crianças, cara, muito de sim. equipamento. Então são 2 carros elétricos, tal, a gente consome um pouco mais, mas 80% da. Não, mentira, 60% da minha energia é geração própria hoje. É porque é um mercado, tem bastante gente de solar aqui, né? E é um mercado que está muito ligado à sustentabilidade, à economia. Então, assim, eu falo, pessoal, quem tem energia fotovoltaica e hoje tem um poder aquisitivo para ter um carro elétrico, é um potencial cliente. Quem tem Não, um sem carro dúvida. elétrico é um potencial cliente para energia fotovoltaica. E Não, aí, só, abastecendo a energia fotovoltaica, esse custo cai para 3, 4, 5 centavos, dependendo do tamanho do sistema que você tem. Porque 14 exato. é Não, a cara. tarifa da Isso, CPFL. CPFL, CPFL. Vale muito a pena. E outra coisa que também tá legal é até esse mercado. Agora, tirando. Vamos esquecer que a gente está no meio da pandemia, tal, coronavírus, mas era um mercado que estava cada vez mais deixando as placas de geração mais eficientes com Sim. custo mais legal. Então, a tendência é que daqui a pouco fique mais barato e que a gente consiga fazer isso em maior escala. Em breve também, depois a gente vai até fazer outra live contando isso. Eu tenho agora uma startup de geração de energia 100% renovável, tudo, chamada Easy Energy, que daqui a pouco a gente vai lançar no mercado, deve faltar aí mais uns 45 a 60 dias, que vai dar uma revolucionada legal também na forma de produção e consumo de energias para residências. Vai ser bem legal. Poxa, que legal. Vamos aguardar ansiosamente. Então, a gente tem gente assistindo de Portugal aqui. Olha como a gente está chegando Ah, que longe, hein? legal, que Esse mundo está legal. muito pequeno. E o Antônio comentou aqui que a Tesla é mais vendida em Portugal do que o Zoe e o Leaf. Sim, não, e cara, é muito louco, porque a Tesla hoje ela tá conseguindo entregar. Ela tinha um problema sério de volume de entrega, né? Então, assim, ela sempre era uma empresa que as pessoas queriam comprar muito mais do que ela conseguia entregar. Agora, com a nova fábrica na China, a Gigafactory lá, uma Gigafactory na Alemanha, o volume de entrega da Tesla vai conseguir aumentar. E a tendência, cara, é que venda cada vez mais. Então, dependendo do país, é que o Brasil é um cenário completamente diferente, por causa de imposto e todos os problemas que a gente tem. Mas na Europa, Estados Unidos, China, cara, Tesla é acessível. E quando você coloca ele lado a lado com alguns outros carros, a diferença de preço você acaba diluindo ou num financiamento, ou num leasing, ou quem tem poder aquisitivo comprando mesmo por ser um Tesla. Então, assim, tem um valor agregado que compensa você fazer essa opção. Por exemplo, você pega lá na Europa, os carros elétricos populares aí estão na faixa de 25, 27 mil euros. O Tesla você hoje está o quê? 38, 39? 38, né? Então, Daí, assim, você dependendo do consegue lugar que você esteja, diluir. se tiver um incentivo, cara, 10 mil a mais, você consegue. Óbvio que 10 mil é bastante dinheiro, mas Sim. para quem gosta, tem a opção do Tesla. Legal. E aí hoje, então, continuando o assunto, você tem um Model 3. Isso. Eu E, tenho um Model 3 Performance que eu acabei. Quando eu comprei o Model S, era aquele sonho de criança, sabe? Realizado. Você olha e fala, caralho, pá, consegui. Só que o Model 3, para o meu uso no dia a dia, ele era muito grande. Então, ele é um sedã luxuoso, cara, super espaçoso, tudo. E quando eu comprei o meu Model S, eu não consegui comprar que era o P100D na época, né? O P70D que eu queria, que era o Performance, porque estava demorando muito para entregar. Esse modelo Performance na época. Daí eu falei, cara, eu vou comprar o 70, veja se eu gosto. E eu gosto de acelerar, né? Eu gosto de velocidade. E eu comecei a pensar assim, pô, cara, vou ter um Performance um dia, vou ter um Performance. E daí optei em trocar o meu Model S, porque eu queria um carro mais compacto, né, para andar na cidade, na rua, para poder parar ele na rua com mais tranquilidade. Só que eu não queria trocar por qualquer Model 3. Eu queria trocar pelo cara, o Model 3 Performance fudido, que pega de 0 a 100 abaixo de 3 segundos. Que, cara, tem a roda 21, pinça é de aquele quem do vídeo pinçar. que tá no nosso Stories, né? Exato, exato, aquele mesmo. Então, foi essa a opção. Ó. Então, e daí, para fazer isso, eu acabei perdendo algumas coisas que só o Model S tem, que o Model 3 não tem. Que o Model 3, teoricamente, é um carro mais esportivo e não tão luxuoso. Então,
eu perdi abertura e fechamento de porta-mala automático, eu perdi as maçanetas com aquelas saídas automáticas, eu perdi ajuste e regulagem de altura pneumática, né, das suspensões a ar, mas de resto eu acabei ganhando um carro com uma performance muito mais poderosa, né, aceleração muito mais rápida, aceleração 100% disponível, diferente do PCND, que você precisa ativar ela na tela, esperar carregar as baterias, tudo. Ganhei um carro com um novo design, pelo menos é o que todo mundo fala da Tesla, né? Com aquela tela mais na horizontal, não tão na vertical. Consegui ganhar um sistema de recarga mais rápido, porque o Model 3 carrega um pouco mais rápido do que o Model S, e ter um carro, que é o meu Model S era 2016, daí depois eu comprei o Model 3 2018, e agora estou com o Model 3 2020. E o que vem aí pela frente? Cara, tudo, né? Eu sou. O que já tá no forno? Na fila tem um Model Y, que eu quero trocar o carro da esposa, então o Model Y, e vem a Cybertruck, que não tem como não ter uma Cybertruck, né? Quem gosta da Tesla já. Cara, o Daniel vai ter trabalho comigo, coitado, cara. Ele é gente boa demais. É muito legal. Pessoal, vamos lá ajudar a manter isso aí acima de 100. Cliquem no aviãozinho, manda aí pra galera. Vamos ver se a gente consegue chegar a 125 pessoas aí ao vivo. Daniel, você tá aí? Se tiver, dá um joinha. A gente vai conversar com o Daniel também daqui uma semana e meia. Tem uma pergunta sobre imposto. Você tem ideia de qual porcentagem que deu de imposto no final? Cara, uma pergunta muito específica, né? Deixa o Dani responder, porque eu posso falar uma besteira muito grande, tá? Então, o Dani, ele sabe tudo de cor e salteado. E daí, falando assim, eu não tenho por que fazer propaganda do Dani, porque eu não ganho nada por isso, tá? Eu só faço porque, realmente, quando a gente é bem atendido, o cara explica tudo. E trazer carro, não importa qualquer tipo de carro, já é uma dor de cabeça. Carro elétrico, então, você fica muito mais preocupado. E ter uma pessoa de confiança como o Daniel cara, assim, eu recomendo super. Tanto é que eu indiquei para todo mundo, cara. Todo mundo, todo mundo. Que o Dani, ele é super paciente, ele te explica tudo, são todos dados abertos, ele não quer, cara, ficar com seu dinheiro antecipado, sabe? É um cara que é 100% confiável e responsável. Então, e quem compra a Tesla, cara, geralmente são aqueles apaixonados. Eu mandava mensagem para ele de madrugada, tadinho. E ele respondia, falando, não, calma, seu carro deve estar chegando. Daí, quando embarcou meu carro no container, tá aqui o tracking para você acompanhando o teu carro chegar. Chegou aqui em Santos, tantos dias. Cara, e tudo que ele falava era certinho, assim. Óbvio que de vez em quando atrasava um dia, eu adiantava 2, tal, mas é um cara que eu recomendo de olhos fechados. Então, se você estiver pensando em importar um carro, assista a live do Dani na próxima semana e, cara, fica tranquilo que seu carro vai chegar em ótimas mãos. O Daniel é tão gente boa que o mais perto que eu tô de ter um Tesla é no fundo de tela do computador, assim, uma foto. E eu precisei falar com ele, que a gente foi fazer a instalação do Tesla lá do Peter, e surgiu algumas dúvidas, a gente não estava achando o adaptador, tudo. Eu liguei pro cara, o cara me atendeu como se eu tivesse comprado 15 carros com ele. Não, é sério, cara, o Dani é espetacular, velho, espetacular. E eu acho que é por isso que ele tem tanto cliente, porque independente de qualquer um, cara, quem liga para ele, ele atende, ele sempre tenta ajudar, porque ele, mais do que ninguém, quer motivar e quer incentivar, cara, que tenha mais Teslas aqui. E o legal do Dani é que ele não importa só pro Brasil, né? Não exporta só pro Brasil. A América do Sul inteira, cara, ele entrega. Então, o cara é muito bom mesmo, assim. E é mega do bem, mega do bem. Ele é um dos brasileiros que está mais na fábrica da Tesla? Sem dúvida. É tipo o escritório dele lá, cara. A loja de Coral Gables é dele, quase, velho. Legal. Agora tem uma pergunta interessante aqui do Prado. E como que fica a recarga nas ruas, estradas? Você costuma pegar bastante estrada com o carro? Qual que é a sua experiência? Então eu pego estrada, não posso dizer que eu pego muito, né? Porque eu pego basicamente a Anhanguera e Bandeirantes. Essas duas vias hoje elas já têm sistemas elétricos no meio para recarga, né? Que, se eu não me engano, foi uma parceria da ABB com a Graal, o CPFL. Isso. Então essas cargas elas Projeto são Mobility. gratuitas. O projeto Mobility, cargas gratuitas, então você não paga absolutamente nada para usar. E eu carrego de vez em quando eles ali usando o Xademo, ou Xademo, não sei como pronuncia corretamente, Sim. que é um sistema de carga super rápida. E eu uso neles. E em São Paulo já tem muito ponto de recarga. Então eu uso basicamente em alguns shoppings quando eu paro, porque até é bom, porque
você acaba tendo um vaga preferencial, né? Então, você chega lá, cara, liga o carregador e tem sempre uma vaga boa e disponível, mas carrego, cara, carrego bem, assim. Nunca precisei, para não dizer que nunca tive um aperto, com esse meu Model 3 novo, eu fui para São Paulo e eu tava sem um adaptador tipo 2 para Tesla, né? E, cara, dentro de São Paulo só tinha carregador tipo 2 para Tesla. Deu, puta, cara, será que chega até o Graal? Não chega. Daí um santo pegou, eu acho que foi o Rodrigo, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, virou para mim e falou assim, não, Breno, vai no escritório da ABB que tem, é no comecinho da Anguera. Eu falei, pô, verdade. E eu tava tão estressado por causa do dia do trabalho, eu esqueci de abrir o PlugShare e ver lá se ele estava disponível ou não. Cara, cheguei na frente do escritório da ABB, tava, eu acho que era 7% de bateria só, que dava mais uns 40, não, uns 60 e poucos quilômetros, que eu tava com dúvida se chegava no grau ou não. Espetei o carro lá, cara, esperei 40 minutos, carga cheia. Assim, Foi então, embora direto para Campinas. direto para Campinas ainda economizei. Falei, já tô aqui, deixa encher logo, né? Não vou só fazer o que eu preciso, já tô de bobeira. E aí assistir Netflix no carro, essas coisas e funciona. Então, não tem tanto perrengue. Óbvio que fazer uma viagem mais longa, você tem que se programar. Eu acho que a grande diferença de um carro elétrico para um carro a combustão ele não te bloqueia em fazer viagens. A única coisa é que você precisa fazer um planejamento para isso. Porque se não tiver uma rede elétrica ou eletropostos que você possa usar, você tem que parar em algum lugar que você consiga colocar o carro na tomada igual o celular. Então, você tem que se programar um pouquinho. Mas conheço pessoas que fizeram, cara, viagens assim gigantes, que saíram lá de Santa Catarina e foram bater, cara, para depois de Brasília, entendeu? Com um carro elétrico e chegaram, conseguiram. Hoje você consegue sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro tranquilo. Tem a eletrovia, cara, 100% preparada. Já tem uma outra eletrovia saindo ali eu acho que é de Curitiba, que De chega... Paranaguá até Foz do Iguaçu, 700 Isso, quilômetros. 700 Inclusive, a quilômetros. pessoa responsável está aí online te assistindo, o Zeno da Copel. O Zeno, gente boa pra caramba, que socorre a gente. Cara, o que eu perturbei o Zeno? Zeno, eu quero trazer o meu Model 3 de BH pra cá, me ajuda a fazer a rota. Cara, isso é gostoso também dos carros elétricos. É uma comunidade hoje que se ajuda muito, sabe? Cara, é muito bom. Então, não existe aquele negócio de se vira aí sozinho. Todo mundo ajuda, a gente troca um monte de informação. Então, basicamente, eu brinco que é criar um amor como tem a galera da moto com a Harley, sabe? Os raleiros. Então, cara, a gente é o time dos elétricos. Então, é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Que ótimo. Tem um pessoal perguntando sobre adaptador, né? Acho que de forma curta você comentar, tem adaptadores, então você não passa perrengue. Médio. Assim, a Tesla, ela Ah, é? tem, a Tesla tem um detalhe que é o seguinte, a Tesla não vende oficialmente o adaptador Type 2, tipo 2 para Tesla. Não, não vende. Cara, ele não tem isso. Então existia uma empresa na Europa que era a EV Charge, alguma coisa assim, que vendia esses adaptadores e custava caro, custava tipo 500 euros. A última Então, vez que eu vi tava 1.000 euros. não, cara, era um absurdo. Daí foi diminuindo, eles subiram para 999 euros. E não tinha como, a gente compra, porque, cara, precisa carregar o carro. O que aconteceu? Essa empresa, que era a única que fabricava, cara, parou de vender. Porque eles não conseguem mais comprar a ponta da Tesla, porque a Tesla não vende só a ponta. Então, o que eles faziam antigamente? Eles tinham que comprar carregador normal, gastar lá $500 no carregador, cortar a ponta para adaptar. Então, hoje, tá com uma dificuldade maior para achar esses carregadores. O Daniel da DPR está negociando com o pessoal da Califórnia, que parece que vai começar a fabricar ele, mas o resto dos carregadores você tem. Então você tem o próprio carregador portátil que vem com o carro. Eu aqui na minha casa optei em trazer junto com o meu carro o próprio carregador da Tesla, porque é um bom custo-benefício e não precisa de adaptador, então você liga. Ele tem um adaptador tipo 1 para Tesla que já vem dentro do carro. Então você consegue em vários eletropostos aqui do Brasil, tem o tipo 1, você consegue converter, e tem o CHAdeMO. Então, você está bem coberto. Que o tipo 2 hoje é o tipo mais popular no Brasil. Então, se você não conseguir comprar isso, daí você pode ficar de vez em quando na mão, mas é só, de novo, só se programar. E eu estou de olho direto, assim, no eBay e em outros sites, para o dia que aparecer de novo, eu comprar pelo menos uns dois para deixar guardado.
O que a gente fez lá com o Peter, quando a gente instalou o carregador para o Tesla dele, a gente forneceu a gente não forneceu ainda, aliás, a gente vai entregar daqui umas 2 semanas, um adaptador T2 para T1, Ah, e e daí ele aí para ele coloca para conectar no fazer T1 um. Tem. no adaptador para o Tesla. Ficou muito mais Ah, barato. sim, daí nem compara. É assim, solução tem. A única coisa que as pessoas precisam é se esforçar e estudar um pouquinho, ou pedir ajuda e todo mundo acaba ajudando, entendeu? Uma pergunta aqui que perguntaram, você usa, cadê? Deixa eu perder. Se tem step ou é kit reparo? Kit reparo, kit reparo. Até o meu i3 já não tinha step. E, cara, sendo sincero, eu acho que eu não tenho um carro com step tem muitos anos. Muitos anos. Com os Teslas eu não tive nenhum problema de furo. Com o i3 eu tive um problema. Eu estava em São Paulo, na Marginal Pinheiros, eu acho. E daí ele deu sinal, cara, e eu não lembro de ter pego buraco, nada. E como ele tem um pneu um pouquinho mais fininho, né, eu encostei, usei o kit reparo, né, não o que vem com ele, porque eu gosto de comprar tipo um spray que é uma espuma, não sei se vocês já viram, que você pega um spray e coloca no pneu primeiro, e daí ele meio que veda, depois carregou e, cara, e saí andando, entendeu? Não tive tanto problema, não. Legal demais. Só brevemente, a gente já conversou, mas teve gente que entrou depois. Qual que é a autonomia com 100% de bateria? Tá, a autonomia que a Tesla fala é 500, que não é, tá? A autonomia real do meu Model 3 Performance hoje fica na casa de 460. Tá bom, obrigado, viu, Breno? O Zeno está perguntando, já furou algum pneu? Acha a medida no Brasil? Então, por exemplo, o kit reparo é bom se tiver um pequeno furo. E se de repente você dá problema mesmo no pneu, você tem que trocar? Como que funciona hoje? Então, a Tesla tem pneu compatível no Brasil, tá? Diferente da BMW, que é um pneu específico para o i3, então você consegue colocar assim pneu compatível. E ele não tem igual umas Porsches, que é um tamanho diferente na traseira e na dianteira. São os quatro iguais. Então, não é tão difícil. Óbvio que você não vai conseguir achar o mesmo pneu da Tesla, que daí só tem nos Estados Unidos, né? O mesmo composto lá, mesmo modelinho, mas você consegue colocar um no Brasil sem problema nenhum. Você não vai ficar sem rodar com o seu carro porque não tem pneu. Legal. Uma pergunta interessante. Como que você fez para instalar um chip de internet nele? É um chip normal Brasil ou teve que vir alguma coisa especial? Chip normal Brasil, ele só funciona com a operadora Vivo, tá? Ninguém sabe por quê, mas é a única que pega sinal efetivamente. Falando do Model S, você tem que desmontar o painel inteiro, daí é uma aventura legal, mas a gente tem algumas pessoas que a gente indica para fazer esse serviço, e no Model 3 dá para qualquer um fazer, é só ficar lá, fazer um malabarismo debaixo como chama o negocinho aqui? Porta-luva, do porta-luva ali, você abre e coloca o chip. Daí você manda um documento para a Tesla e depois de 3, 4 dias libera o sinal. Então funciona super bem. E outra coisa legal é que a Tesla, cara, é super conectada. Então você faz tudo pelo aplicativo. Então ter um Tesla sem chip de internet é como, cara, ter um carro meio manco, assim, precisa ter o chip. É ter um celular sem internet. Exato, é ter um celular sem internet. Tem uma pergunta, tem um pessoal querendo que você comente aí como que foi a loucura de trazer um carregador no porta-malas. Cara, eu vou te falar que o pior de trazer o carregador no porta-malas foi meu amigo trazendo para mim um carregador no voo, velho. É assim, por isso que eu falo, ter amigos é muito bom, né? Tem um amigo ele tem um canal no YouTube super legal chamado Grande Boneira, que é o André, cara. É Ele ele que é tá perguntando. cara, puta, ele é sensacional. Eu tinha comprado o Tesla e, cara, não trouxe. Sabe quando você vacila? Fala assim, caralho, não trouxe o carregador, cara, como eu esqueci de trazer isso. E ele tava em Orlando, se eu não me engano. Eu falei, pô, André, você tem a moral de trazer pra mim? Eu falei, pô, Breninho, lógico, cara, sempre me ajudou, cara, não custa nada, eu levo pra você. Meu, só que é um carregador, cara. Ele pegou, tirou da caixa, enfiou na mala, chegou em Guarulhos ou Viracopos com um bendito carregador. Pra variar, quando você faz essas coisas, o que acontece é parado.
E trazer peça de carro, você não pode, né? Assim, eles aprendem. Daí ele foi perguntado, ele perguntou, o que que é isso? Tal, tal. Ele falou, não, não, é um carregador pro carrinho de golfe do meu pai, carro elétrico de golfe do meu pai. Daí o cara meio que olhou assim pra ele e tal, daí acabou liberando ele para trazer meu carregador. E daí depois de 3 dias eu já estava com o meu carregador instalado, funcionando. Porque até então eu estava carregando o meu carro com carregador portátil. Então, o carregador portátil, de 0 a 100, ele demora, se for trifásico, bonitinho, tal, 12 horas para carregar. E no carregador da Tesla, dependendo da amperagem que você consegue em casa, é em 3 horas, 3 horas e meia, de 0 a 100. Tá? Então, como geralmente você nunca deixa ele em zero, carrega bem mais rápido. Que legal. Uma pergunta interessante, o Tesla tem modo Eco? Ele não tem um modo eco, tá? Mas ele entra num modo de regime de bateria automática quando você tá muito assim para se fuder, sabe? Você tá lá no osso, daí ele sozinho, ele faz essa gestão. Então você não teria que se preocupar. Diferente dos outros carros que você tem lá, folhinha, modo eco, ele diminui um pouquinho a potência, cara, a Tesla faz tudo meio automático para você. E ele tem um sistema de consumo em real time que você consegue colocar. Então eu coloco ele no painel e vou vendo como é que tá. Então ele tem sempre a autonomia ideal e a autonomia real. Então é tranquilo de você dirigir ele. O Zeno está perguntando se esse tempo de recarga de 3 horas e meia é para o carregador que lá fornece 80 amperes. É o de 80 amperes, isso mesmo. E que dependendo do carro, se é o Model S ou o Model X, o antigo, porque os novos não pegam mais 80 amperes, entrega até 90 ou 100. Cara, é uma corrente muito grande para uma residência, hein? Muito, Você tem que muito. ter, você tem que readequar toda a sua entrada de energia. O que geralmente o que eu fiz aqui na minha casa, tá? Eu peguei, preparei, como é garagem, já é do lado de fora, não deu tanto trabalho. Se fosse num prédio, a tendência é que as pessoas consigam entregar 62, 64, não passe disso. É. Inclusive, pessoal, quem precisar, a gente faz tudo isso. A gente pede adequação de carga para concessionária, se precisar, a gente faz retrofit. Então, quem precisar pode contar com a gente isso, tá? Contar com a gente. Pessoal, a gente está aí nos últimos minutos, então vamos mandar as perguntas aí pro Breno, vamos dar coraçãozinho, vamos mandar para todo mundo essa live. Depois ela vai ficar salva assim, tá? A gente vai subir pro canal da Elétricos no YouTube. E com certeza faremos outras lives com o Breno, que tem muito assunto para contar. Fico à Eu tenho uma disposição. curiosidade, você é um cara muito família e eu te admiro por isso. Obrigado. Tesla é um carro para família? Dá para viajar confortável? Nossa, Tem espaço no porta-malas? super, Dá para super, super, pôr cara. carrinho de criança, piscina de bolinha? Bolinha, 3 cadeirinhas, cara. Ele tem um super espaço e principalmente porque ele não tem aquele, sabe aquela parte mais alta que você tem no banco de trás, que é onde passa o tubo de combustível ou a Sim. transmissão, essas coisas. Ele não tem, então é 100% flat, é um espaço, cara, ali reto, porque é a bateria que está embaixo, né? Então ele é muito, muito amplo. Fora que ele tem um porta-mala super generoso, com ainda mais um espaço, alçapão embaixo, e ele ainda conta com mais um porta-mala na parte dianteira, porque como não tem motor, tem mais um espaço como alguns Porsches, algumas Ferraris, tudo. Então o espaço interno do carro é muito bom. Ele tem um acabamento excelente, assim, super confortável, além das crianças ficarem, cara, encantadas, né? Assim, vai passear, vamos de Tesla, que é um carro muito mais legal, né? Daí, quando você vai sair, elas, pai, faz igual montanha-russa, porque tem um torque instantâneo, aceleração de 0 a 100 é absurda. Então, elas curtem muito andar no carro. E tem, cara, dá espaço para mala, carrinho, tudo tranquilo. Legal, meu, obrigado. Tem uma pergunta aqui Diferente, ó, interessante. diferente do i3. O i3, esses outros carros, até o Bolt tem um porta-mala mais legalzinho, mas os outros, eles são mais compactos mesmo. A Tesla não, a Tesla tem bastante espaço. Então, o Tesla é um carro para família. É um carro para família. Mas a esposa do lado não reclama não quando você dá aquela Cara, acelerada de 0 a 3 segundos? não, assim, reclama porque daí é palhaçada, né? Daí ela olha pra mim de hoje, tá de sacanagem, né? Mas, cara, ela adora dirigir também, porque é um carro, cara, não faz barulho, não consome, super fácil de dirigir, super simples, super clean. Então, assim,
É bem gostoso. Óbvio que se ele fosse um pouquinho mais alto, porque eu comprei também o Sport rebaixado e tal, se daria para você não ter preocupação nenhuma, né? Mas o carro não pega no chão. Assim, é muito louco. As pessoas têm um medo que parece que o Tesla é um carro de brinquedo. Não, não é, cara. É um carro para meter na rua mesmo e andar. Ele não para. Fica tranquilo que ele não para. Breno, agora fazer um ping-pong, que a gente está acabando o tempo, eu vou te fazer umas perguntas, responde rapidinho. Tá O bom. carro elétrico, dá problema se ficar muitos dias sem ligar? Muitos dias, tipo, mais de 60 sim, menos não. Então, quarentena, zero problema. A Tesla recomenda que se você fique mais de 30 dias, você deixe ele plugado no carregador e é isso. Sim, é isso. Ponto. A recomendação da Tesla é sempre deixar ele plugado, sempre que possível deixar ele plugado. Então, eu vou viajar, como eu viajo bastante, cara, deixa ele plugado, ele já seta ali a bateria para fazer uma recarga de no máximo 40%, 60% e show de bola. Beleza. Não morre não. Outra pergunta, questão do IPVA, é 4%? Tem algum desconto? Tem um desconto dependendo do estado que você esteja, tipo, o Distrito Federal é 0. Rio de Janeiro, ele é 0,5%. São Paulo é 4%, porque só carros até 100 mil reais que tem desconto. Então depende muito da região. Curitiba é 0, então vale a pena. Só aí já é uma baita economia também. Legal. E questão de seguro? Cara, tranquilo, entre aspas, que é um seguro caro, mas Porto Seguro fez o seguro dos meus 3 carros, tá? Então eu paguei um seguro que é relativamente barato pelo valor do carro, com uma franquia mais alta, mas tem seguro. E eu faço questão de ter seguro, e as pessoas me perguntam e falam, cara, mas vale a pena? Por que o Breno quer ter seguro? Porque se acontece alguma batida nesse carro, para eu trazer peça, essas coisas, é muito mais complicado. Então eu não sou louco de botar meu patrimônio em risco. Eu prefiro pagar um seguro para andar tranquilo mesmo, sabe? E se, cara, eu vacilei, bati o carro, ou se alguém bobeou e bateu em mim, cara, é descer, falar, tá bem, tá tudo tranquilo, ninguém se machucou, e ir para casa aqui que o seguro vai pagar. Então eu prefiro pagar para ter tranquilidade. Legal, é uma coisa que eu vejo em outros modelos também, que o seguro não é tão caro, assim, mais caro, mas a franquia sai pesadinha. Assim, ó, falando grandes números, tá? O seguro é abaixo de 10 e a franquia é um pouco acima de 20. Então, mas você vai pegar um carro, uma Volvo e tal, cara, o seguro é tão caro quanto. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Teve muito aumento na conta de luz? Não, assim, cara, não senti. Até mesmo como eu faço geração em casa tal, não dá para falar assim. O que eu senti foi um alívio no meu cartão de crédito. Isso sim, por causa toda hora era um tanquinho, né? Então, isso eu tive um alívio bem grande. Pessoal, vamos fazer a sessão momento, então tira print. Dá um joinha aí, Breno. Pessoal, tirem print da tela, marquem eu, marquem o Breno. Quem não segue ainda Elétrico, siga, porque a gente vai vir com muita coisa ainda de conteúdo. A gente vai fazer mais 2 semanas inteiras de eventos. Quem não segue o Breno, siga, porque vocês vão ver tudo que ele posta. Só para encerrar, a última atualização, você então ganhou uma câmera externa dentro do seu Tesla, foi isso? Cara, então, isso é fantástico na Tesla. Do nada, né? Você tá aqui sentado, você recebe um push notification lá, fala assim, ó, update disponível. Você faz o update e, cara, isso é gostoso. Você corre pro teu carro para saber o que chegou de novidade, sabe? E nessa última atualização, a Tesla liberou um sistema para que você consiga ter o dashcam, que é aquela câmera que fica gravando 100% do tempo, ou o carro andando, né, o carro em movimento ou o carro parado, e você consegue visualizar tudo por ali. E o gostoso de como a Tesla tem várias câmeras em volta do carro, você consegue ter uma visão individual das câmeras também. Então, basicamente, agora eu tenho um Big Brother dentro do meu carro e eu fico me divertindo com ele. Que o mais gostoso é ver as pessoas parando do lado, olhando e falando, cara, é um Tesla, é um Tesla. Daí agora tá tudo gravadinho lá, eu fico dando risada de vez em quando. Beleza, pessoal. Então, convido vocês a seguirem a gente aí no Instagram, tá? Tanto eu quanto o Breno. Então, quem segue o Breno, que não me segue, me siga. Quem me segue, que não segue o Breno, me siga. A gente vai encerrar por aqui, porque a gente tem 25 segundos. Tirem um print dessa tela, marquem a gente. Quem tiver pergunta ainda, manda pra gente por inbox, porque a gente responde todas. E um grande abraço. Até a próxima. Amanhã a gente vai falar de gerenciamento de eletroposto,
por que é importante ter os carregadores públicos monitorados, tá, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau, vou encerrar. Abraço!